pastor Henrique Melo vai trazer com certeza uma palavra do coração de Deus nos nossos corações. Estenda a sua mão para cá, por favor, e diga assim comigo: bendito é o que vem. Diga mais forte: bendito é o que vem. Em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor. Boa noite, igreja, paz, amém? Quem está feliz com Jesus, faça algum tipo de barulho. Eu estou muito feliz e grato a Deus por uma vez mais estar na sua casa, cultuando o seu santo nome e falando deste nome que tem todo o poder. Quero agradecer a Deus pela vida dessa família, do pastor Josequiel, pastora Karina, pastor Lucas, pastora Laura. Lembrei de todo mundo, estou ficando bom. Eu acho que vocês estão orando, Deus está me curando do TDAH aqui nessa conferência. Meu amigo das madrugadas, já ia saudar ele, Felipe. Sem comentários, Felipe, amo tua vida. Enfim, todos os amigos, gente, todos os amigos. Sabe, eu estava pensando ali no meu lugar, 2020, ou foi 19, estive aqui, acho que foi 20, né? 2019 eu estive aqui, mais magro, sem barba, participei, escutei aí. E vocês deixaram eu me preparar e ficar parecido com vocês. Agora que eu fiquei gordinho e barbudo, vocês deixaram eu pregar. E agora eu tô no estilo, né? Já não basta que tenha alguns, chamaram mais um pregador de fora, é parecido com vocês, mas amém. Glória a Deus por isso. Feliz de estar em família, me sinto em casa. E quem não me conhece, sou Henrique, sou filho de Deus, sou pai do Gregório, que hoje está com 27 dias, ontem eu falei 26, né? 27 dias. 24 e hoje 26, não, mas 27 dias. Esposo da Kathleen, pastor da Dunamis em Carazinho. Pastor auxiliar do meu pai, grande homem de Deus, pastor Daniel Melo. Mas enfim, vamos para a palavra. Abra sua Bíblia no tema Romanos 8,15. Lembra que eu falei que ontem eu preguei sobre o 14, hoje eu vou pregar sobre o 15. Romanos 8,15. Quem tem expectativa que Deus vai fazer algo grande hoje? Amém? Meus irmãos, assim, coloque a sua expectativa lá em cima. Não porque eu estou aqui, mas quando eu vejo a Bíblia, eu vejo que Jesus nunca deixou ninguém passando fome nas multidões. Então não é sobre o alimento que Jesus tem, porque ele sempre tem alimento, é sobre o nível da sua fome. Então quanto mais fome você tiver, mais ele te alimenta. Então quanto maior a sua expectativa, mais ele pode te surpreender. Coloque a sua expectativa nele, que ele pode surpreender todas. Amém? Romanos 8,15 diz assim: porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor: Pai, meu Pai, ou Abba, Pai. Feche seus olhos, mesmo assentado, e vamos orar. Senhor Deus maravilhoso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estar na tua presença. E o nosso pedido hoje, Pai, é que o Senhor fale conosco. Prepare o coração da tua igreja, prepare a minha boca para poder transmitir a tua palavra. Que ela possa ser clara, trazer clareza sobre a tua vontade e que possamos caminhar sobre aquilo que o Senhor quer que nós caminhamos nesse dia. Eu me coloco aqui na posição não de um grande pregador, não de um expositor, mas sim de pior de todos os pecadores que também necessitam ser edificados por essa palavra. Fala comigo primeiro, Pai. O meu pedido não é que o Senhor nos torne mais próspero essa noite, ou que o Senhor faça uma coisa surpreendente aos olhos humanos. Eu só peço que o Senhor nos tire daqui mais convertido do que entramos. Fala conosco, Pai, e faça a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse ontem, né? Nós entendemos que estamos diante da mais famosa e mais longa carta do apóstolo Paulo, que é a carta aos Romanos. E como eu já falei, ela vai explicar, a mais completa quando se fala na explicação sobre a doutrina da justificação pela fé
em Jesus. E de tantas expressões gregas apresentadas nesse texto, a que está em evidência no tema dessa conferência é huios, filhos maduros. Ontem comentamos sobre o verso 14, e eu falei sobre os filhos guiados pelo Espírito, os filhos que o céu procura. Mas o 15 agora está dizendo que nós não recebemos espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebemos o espírito de adoção como filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então a primeira coisa que esse texto apresenta, o 15, é isso, porque nós não recebemos o espírito de escravidão. Já foi comentado ontem, né, que nós não recebemos esse espírito de funcionário, mas nós recebemos a adoção como filhos. Então a primeira coisa que esse verso está apresentando é um filho que tem direito de filho. Não é um filho que tem direito de funcionário, mas ele tem direito de filho. E mais precisamente, ele está falando do filho que é maduro. Direitos de um filho maduro. Você lembra da parábola do filho pródigo? Todo mundo conhece, sabe que tinha um filho mais moço, um filho mais maduro. O filho mais moço, ele pega a herança que era direito dele e agora vai aproveitar a sua vida. E agora ele se perde no caminho, como a gente conhece, e acaba comendo comida dos porcos. E nutre no seu coração um desejo, e o desejo era voltar para a casa do seu pai como escravo, como servo, como funcionário. Mas ele era filho, ele não era funcionário. E perceba por gentileza que ele era um filho mais imaturo, mas mesmo sendo um filho imaturo, ele tem direitos. Mas agora ele gasta todo o seu dinheiro, todo o seu direito. Já o filho mais maduro, ele está dentro da casa do pai, governando a herança. Porque filhos imaturos têm direito, mas apenas os filhos maduros têm governo. Apenas os filhos maduros têm governo. E outra coisa que me chama a atenção sobre a imaturidade, nós vamos ver aqui um filho que sai da casa do pai, e eu não sei quanto tempo ele ficou longe. Eu não sei quanto tempo, quantos anos ele ficou longe da casa do pai. Eu só sei que quando ele volta, tinha um anel, tinha uma sandália e tinha uma roupa. O pai deixou guardado aquilo que era do filho imaturo. No entanto, a sandália servia, a roupa servia e o anel servia. Sabe por quê? Porque não existe crescimento longe da casa do pai. Não existe crescimento longe da casa do pai. Ele até tem direito, mas ele não tem governo. O mais maduro está governando na casa, preste atenção nisso. Mateus 28, 18, Jesus vai dizer: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Lembra que Jesus, ele vai derramar poder sobre os seus discípulos para operar curas e maravilhas. E o texto vai dizer que ele derrama poder e ele também derrama o quê? Autoridade. Autoridade para curar, autoridade para libertar. O filho imaturo, ele tem porção de herança. Todos os filhos têm uma porção de herança que é o poder. Nós temos como filho de Deus direitos do poder de operar curas, milagres, assim como os discípulos faziam. Nós temos direito disso através da pessoa de Jesus Cristo. Então, Felipe, se a gente tem direito de curar, de operar maravilhas, Atos 1:8 derramou a virtude sobre nós, por que que a gente não cura todos os paralíticos? Por que que se eu sair daqui talvez nem todos os cegos, pastoras, vão enxergar? Por que nem todos os endemoniados vão ser libertos? Por que, se eu já tenho direito a esse poder? É porque o texto vai dizer que eles receberam poder e autoridade. Sabe o que é autoridade? Autoridade é a autorização de fazer. Eu posso ter direito de operar com poder, mas Deus só vai fazer quando Ele me der autorização de fazer.
É a mesma coisa, eu posso dirigir um carro, você pode dirigir um carro se não tiver uma CNH. Você pode, você só não deve. Porque a CNH é o quê? É o direito, é a autorização de você fazer legalmente. Quando nós olhamos para Salmo 2,8, todo mundo conhece, missionário ama esse texto que diz: pede que eu darei as nações como herança. Se são a minha herança, se são o meu direito, por que eu não posso ir do nada para a África? Eu não posso ir do nada para qualquer lugar do mundo, porque eu tenho direito, mas eu não tenho autorização. Receberão poder e autoridade. Eu tenho direito, mas eu não tenho autorização. E o texto está dizendo: porque vocês não receberam o espírito de escravidão, para outra vez estarem em temor. Sabe o que o texto está dizendo? Está dizendo que o escravo, que o funcionário, que nem eu disse ontem, ele trabalha na base do medo. Ele tem medo, por isso que ele se move. Ele tem medo de perder a promoção. Ele tem medo de perder o cargo. E eu agradeço a Ismael por acrescentar a palavra de ontem, eu vou falar hoje. A conversa que eu tive com o Mael ontem. Funcionário tem cargo, filho não tem cargo. Filho ele tem encargo. Porque existe uma diferença. O cargo é a posição que a gente pode assumir dentro de uma organização. O encargo não. O encargo é o desejo profundo de um coração. Cargos são posições que geram status. Encargos são sonhos do Espírito. Então o servo ele trabalha por cargo. E o texto está dizendo que ele trabalha com medo. E quem trabalha com medo trabalha por obrigação, não trabalha com motivação. Funcionário trabalha com obrigação e não por motivação. Mas filho que tem encargo está disposto a dar a própria vida pelo objetivo proposto, o propósito de Deus. Nós não somos servos, o texto está dizendo. Nós não somos funcionários, nós somos filhos. Seguindo o texto, não recebeu o espírito de escravo para estar em temor, mas recebeu o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O escravo trabalha com medo. O filho trabalha se relacionando. Ele clama: Abba, Pai. Relacionamento. Eu tenho para dizer para vocês que evangelho sem relacionamento, ele é seita. Evangelho que não tem relacionamento é seita. Eu estou escrevendo um livro junto com um professor de filosofia. E esse livro fala do fenômeno da religião. Uma pessoa pode largar a prostituição não estando numa igreja, estando em outra religião, porque é fenômeno de religião. Pode largar a bebida estando é fenômeno de religião. E o que difere o evangelho das outras religiões? É que o evangelho tem relacionamento. Nós temos um Deus, um Pai, que nós nos relacionamos. Então nós estamos vendo um texto aqui que está dizendo sobre uma responsabilidade de se relacionar com Deus. Porque, meus irmãos, não significa que eu não sou funcionário, que eu estou isento de responsabilidades. Esse texto aqui está mostrando responsabilidade de um filho maduro. E o texto diz: a gente recebeu o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Relacionamento, ou seja, encargo profético. Eu sei que você sabe quem é o primeiro profeta da Bíblia. O primeiro homem a ser chamado profeta na Bíblia, Abraão. E Abraão nunca libera uma palavra profética, ele não libera uma profecia. E o que credibiliza ele a ser um profeta? Isaías 41:8: Você, ó Israel, meu servo. Você, ó Jacó, descendente do meu amigo Abraão, você quem me escolhi. O texto está dizendo que Deus, ele classifica Abraão como seu
amigo. E isso credibiliza ele ser profeta. O seu pastor que está pastoreando a igreja, ele não é profeta porque ele liberou uma profecia na tua vida apenas. Ele é profeta porque ele é amigo de Deus. O profético não tem a ver com os dons de profecia. O profético tem a ver com um relacionamento com Deus. Até porque o profeta ele não está apenas para revelar o teu futuro. O profeta está para revelar o coração de Deus. O profeta é o intérprete do coração de Deus, é o tradutor do coração de Deus para os homens. Esse é o profeta. Então a primeira responsabilidade que um filho traz, Abba Pai, é relacionamento, está conversando com o pai. E a segunda coisa que eu descobri, que essa expressão Abba Pai também era usado por crianças antes de obedecer uma ordem do seu pai. Imagina que tem uma criança aqui, e eu digo, eu sou o pai da criança, vou usar o Gregório. Gregório, ele é muito bebê, mas quando ele crescer um pouco. Gregório, vai lá buscar uma água para o pai. Sim, senhor, papai. Ok, papai. Gregório, vem aqui. Sim, senhor, papai. Uma das expressões usadas para esse Abba Pai é isso. É uma frase usada antes de fazer algo que o pai está pedindo. Uau! É uma criança dizendo, o que, papai? Gregório, vem aqui. O que, papai? O que, papai? O que, papai? Ou seja, o pai está pedindo e o filho está respondendo, o que você quer que eu faça? Sim, papai, o que o Senhor queria? Uau! Então isso significa que o filho tem responsabilidade. E qual que é a responsabilidade do filho? Primeiro, se relacionar com o pai. Segundo, cumprir a ordem do pai. O servo também obedece o seu senhor, mas o texto está dizendo com medo. Mas quando o filho fala Abba Pai com o coração cheio de amor, ele obedece o pai, mas não com medo, mas com amor e devoção. Por isso que Jesus diz, a minha vontade é fazer a vontade do meu pai. Um relacionamento que primeiro produz uma responsabilidade profética, que é trazer Deus para o povo. E a prática desse relacionamento através da oração e da intercessão traz responsabilidades sacerdotais, que é levar o povo para Deus. Então entendemos que funcionário trabalha através do medo, filho trabalha através da devoção e o amor. Filhos maduros têm responsabilidades de relacionar e fazer a vontade do Pai. Se relacionar como? Através da prática da oração e da intercessão. Eu quero comentar um pouco qual que é o risco de não agirmos como uios. Qual que é o risco de não declararmos Abba Pai? Qual que é o risco de não dissermos, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual que é o risco de não se relacionar e não sabemos a vontade de Deus, não assumimos a responsabilidade de uios? E quando nós lemos o verso 19, lá do 8, porque é ardente a expectativa da criatura à espera da manifestação do Filho maduro de Deus. Qual que é o risco de não se manifestar como uios? Quais são os danos que isso pode produzir? Eu lembro de Atos 12, e Atos 12 está dizendo que no tempo de Herodes, a ordem dele era perseguir a igreja. A igreja está sendo maltratada, e isso alegra o coração dos judeus. E no coração de Herodes tem uma êxtase de continuar fazendo isso, porque os judeus o alegravam, tinha um fã-clube, tinha a tietagem, vai Herodes, dale. Bora Herodes. E isso impulsiona Herodes a continuar. No tempo de Herodes, a igreja era perseguida. No tempo de Herodes, a igreja está sangrando, apanhando, passando por maus tratos.
Eu não sei porque eu vou falar isso, só que o tempo de Herodes passa. O tempo da igreja não. Até porque a igreja não está ligada no tempo de Herodes. A igreja está ligada no tempo de Deus. Eu não sou de falar isso, mas eu não sei, eu sinto uma confirmação do céu de falar. O tempo da crise passa. O tempo da igreja não. Tanto é que a igreja está apanhando de Herodes e continua existindo. Porque a igreja não funciona no tempo de Herodes. A igreja funciona no tempo de Deus. Nós já cantamos aqui, a igreja ela é um organismo indestrutível. Herodes não parou, Nero não parou, os leões não pararam, porque é uma profecia a Pedro: ei, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Tudo aconteceu e a igreja não terminou. Embora a igreja sofra com Nero, o tempo de Nero foi passageiro. Embora a igreja sofra com Herodes, o tempo de Herodes é passageiro. A igreja não para em Nero, a igreja não para em Herodes, nos leões não para, porque os tempos são passageiros, mas a igreja é regida por um tempo que não passa. Segure essa palavra de esperança. Eu não sei se tem pessoas passando por tempo de dificuldade. Eu não sei se tem pessoas passando por tempo de crise, mas eu tenho para te dizer, esse tempo passa, mas o tempo da igreja não passa. Você vai continuar existindo depois desse tempo, calma. O tempo da crise passa, o tempo da dor passa. E o profeta Joel chega a dizer que o tempo da colheita daquilo que foi plantado por nós mesmos passa. Talvez algumas pessoas estão colhendo frutos dos seus próprios pecados. Estão colhendo frutos dos seus próprios erros, mas até esse tempo passa, Joel diz. A igreja não termina. Eu lembro que Efésios 5, Paulo ele começa a alertar, dizendo, os dias são maus. Paulo agora começa a construir através da igreja uma mentalidade para lutar contra a frieza. E ele começa a dizer, a única maneira de lutar contra a frieza é encher-vos do Espírito Santo. E Paulo vai dizer, é tempo de remir o tempo. Isso é a mensagem para filho Uios, maduro. Ou seja, é tempo de resgatar o tempo perdido. A expressão original é tempo de comprar o tempo de volta, é o tempo de salvar o tempo. Paulo está dizendo, ei igreja, eu sei que existem dias maus. Eu sei que existem circunstâncias negativas em dias cruéis. Mas Paulo está dizendo, aproveite as oportunidades que o tempo de crise traz. Paulo não está dizendo que vai dar certo, que a bênção está chegando, que o tempo mal está passando, não. Paulo não está dizendo que a crise vai passar. Paulo está dando a arma para a igreja vencer a crise, porque crise não passa, crise é derrotada. Talvez você está esperando uma palavra profética, de um profeta dizer, Deus vai te tirar do tempo da crise, Deus vai te arrancar do tempo da crise, mas hoje eu na posição de profeta, não tenho jeito de profeta, mas eu levo uma vida de profeta. Eu te digo o seguinte, que a crise não vai passar, mas Deus está te dando armas para vencer a crise. Deus está te equipando, está te armando até os dentes para vencer a crise. Deus vai te dar estratégias, oportunidades e a maior arma de todos, que é sobre o que eu estou falando, que é a arma que é usada dentro da baleia, dentro do grande peixe.
que é a arma que Deus vai dar para a igreja do texto de Atos que eu estou falando. Qual que é essa arma? Intimidade, oração, intercessão. Deus nos dá arma na crise. Então nós vemos uma igreja que está passando pelo tempo de Herodes, lembrando que eu estou falando da obrigação dos uios, relacionamento, através da intercessão, através da oração e obrigações sacerdotais, ok? Amém? Quem está comigo, amém? Não se perca. Se eu me perder, me ajuda, mas eu não vou me perder. A igreja está no tempo de Herodes, está sendo regida pelo tempo do seu dono. E Herodes agora, ele está tão impulsionado com uma fúria satânica e com essa tietagem dos judeus, que ele vai começar a subir o nível de crueldade. Ele vai ser mais cruel ainda, que além de maltratar a igreja, agora ele vai começar a tocar nos líderes da igreja. Ele vai começar a matar os líderes da igreja. E o texto vai dizer que eles mandam, o texto diz assim, que eles mandam pegar Tiago, prendem Tiago e matam Tiago. Eles pegam Tiago, prendem Tiago, matam Tiago. Fala isso, eles pegam Tiago, prendem Tiago e matam Tiago. Guarda isso. E não satisfeito em matar um dos líderes da igreja, que era Tiago, eles decidem matar outro líder da igreja. Quem que é o outro líder? Pedro. Eles mandam prender Pedro. Eles pegam Pedro, que nem fizeram com Tiago, prendem Pedro, quase um trava-língua. Prendem Pedro. Prendem Pedro. E qual que é o próximo passo para fazer com Pedro? Vocês são muito bons, gente. Vocês são muito bons, vocês são ligados. Tem gente que eu falo, o que eu estava falando? E o pessoal, não sei, mas vocês sempre sabem. Só que agora eles vão matar Pedro, só que é Páscoa. E lembra que Herodes tem um fã-clube de judeus, né? Tietagem de judeus. Página no Facebook, Instagram, I love Herodes. É Páscoa. E o judeu sabe que não pode matar ninguém na Páscoa. E Herodes, para não se queimar com o fã-clube, ele não vai matar Pedro. Então ele coloca a regra, ó, vocês pegam Pedro, prendem ele e depois da Páscoa vocês matam Pedro. Isso era tudo que os filhos maduros precisavam. Isso era tudo que a igreja precisava, porque quando diz vão matar Pedro depois da Páscoa, a igreja tem todo um final de semana para orar e interceder. Obrigação de uios, tem todo um final de semana para orar e interceder. É o tempo que a igreja precisava para orar. Tempo de crise, tempo de Herodes, mas agora Deus arma a igreja com oração e intercessão. A igreja vai orar. Pedro está preso e pronto para matar ele depois da Páscoa. E a igreja vai fazer o que a gente está falando ali no texto tema, Romanos 8,15. Obrigação sacerdotal. Ah, papai, o que você quer, pai? Está orando, está se relacionando. A igreja ora e não tem ferramenta melhor. Ela vai para o canto e vai orar. A igreja está orando. A igreja está reunida para orar. Ela torna aquela casa da irmã Maria uma casa de oração. Ela torna um lugar de oração. Ele torna um ambiente de oração. Até porque oração nunca vai ser um lugar, oração é um ambiente. Se um dia essa igreja sair daqui, não estou dizendo que vai, mas se um dia saísse, isso aqui pode virar qualquer outra coisa. Mas enquanto a gente está aqui, é casa de oração.
porque não é sobre o lugar, é sobre o ambiente. Você lembra lá de Gênesis, no início? Era um ambiente que era gerado naquele lugar, porque o texto vai dizer que existia um lugar físico chamado Éden, mas Deus planta um jardim. Deus planta um ambiente naquele lugar, e depois a gente canta: o orgulho tirou do jardim, a humildade colocou em mim o jardim, ok? Ambiente. Sabe o que eu estou dizendo para você? Que todo lugar pode se tornar casa de oração, porque você carrega um ambiente. Eu estou dizendo para você que a sua escola pode ser uma casa de oração. Eu estou dizendo para você que a sua casa, o teu trabalho pode ser uma casa de oração, porque não é sobre o lugar, é sobre o ambiente. A igreja está orando. A igreja está num ambiente de oração. E Deus se manifesta no cárcere de Pedro. E Deus se manifesta na prisão de Pedro. Deus agora vai até Pedro, vai libertar ele das cadeias. E uma coisa que eu aprendo, e eu escutei esses dias, eu achei fantástico, é que Deus agora, enquanto a igreja ora aqui, Deus se manifesta lá, Deus abre as portas das cadeias, sem fazer nenhum barulho. E eu sei que existem horas que Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Eu sei que às vezes acontece isso. Mas aqui não aconteceu. Deus não está indo na frente, abrindo caminho, corrompendo a barreira e tirando os espinhos. Ele está indo. O anjo do Senhor está indo. E ele diz para Pedro: Pedro, vem. Sabe o que Deus está falando, Pedro? Se eu ir para a esquerda, você vem junto. Pedro, se eu ir para a direita, você vem junto. Pedro, se eu caminhar para frente, você junto. E se eu parar, você para. Isso é o profético, é caminhar aonde Deus está pisando. É pisar aonde Deus está pisando. E eu tenho uma notícia para te dar: você está no lugar perfeito para ver onde Deus está. Está falando besteira? Isaías 6. Onde é que Isaías estava? Estava dentro do santuário, dentro do templo, ok? Isaías 6, no ano que morreu o rei Uzias, ele estava no templo, e ele viu o Senhor. Só que o texto não diz que ele viu o Senhor apenas, ele viu aonde Deus estava. Ele viu o Senhor sobre um alto e sublime trono. No momento que você está aqui em conexão com Deus, Deus te mostra onde Ele está pisando. E se você enxerga onde está pisando, as coisas não vão dar tão erradas quanto está dando. Por quê? Porque Deus está ali e você está ali junto. Deus está lá na frente, você vai junto. Deus vem para trás, você vem junto. Deus está no Nordeste, a gente segue Ele no Nordeste, porque é lá o mistério. Deus está em Porto Alegre, a gente vai para Porto Alegre. Deus está, sei lá, no Equador, a gente vai para lá, porque não é a gente que quer pedir Deus para nos seguir, mas é a gente que segue Deus. Aonde Ele pisa, eu piso junto. Aonde Ele caminha, eu caminho junto. A igreja não vê Deus agir, Deus está agindo. Nós vemos uma igreja que está orando e não está se arrepiando. Nós vemos uma igreja que está orando e não está babando no chão. Ela não está vendo, não está tendo a formatação de avivamento que nós temos. Mas se Deus não está se manifestando na frente deles, não significa que Deus não está se manifestando em algum lugar. Que nem eu disse para o Luizinho aqui e para o Léo, é Léo, né? Lembra do texto de Moisés? Moisés, ele bate o cajado e a nossa visão hollywoodiana é que ele abre e dá aquele impacto e pá, abre na frente, né? Mas a Bíblia diz que o mar se abre de trás para frente. Ou seja, ele bate aqui, ele não está vendo, mas o mar está se abrindo em algum lugar. E a Bíblia diz que vem um vento. O vento abre as águas e seca o chão. Porque o lugar onde Deus vai te levar, Ele abre as águas e ainda te leva com os pés limpos até lá. Você não vai precisar fazer nada ilegal para chegar onde Deus quer que você chegue. Porque as águas que abrem o vento que abre as águas é o mesmo vento que seca o chão para a gente passar com os pés limpos. Deus está se manifestando. Deus não é obrigado a se manifestar no lugar que nós oramos, mas Ele se manifesta. Pedro está saindo da cadeia.
Pedro agora está saindo deste lugar. E a igreja está em constante oração. A igreja está em constante oração, lembrando que eu estou falando de Romanos 8,15, a obrigação de quem clama Abba Pai, relacionamento e fazer o que Deus está pedindo, relacionamento através da oração e da intercessão. O problema é que a nossa vida de oração, ela é voltada para uma ideia, que Deus, Ele é o meu patrão, ou pior ainda, que Deus, Ele é o meu funcionário, e Ele não é meu pai. Tem gente que acha que Deus é patrão, e tem gente que é pior ainda, que acha que Deus é o seu funcionário. Então eu não me ajoelho para pedir, eu não me ajoelho apenas para conversar, eu peço para Deus. A minha oração é baseada no resultado que Deus pode fazer, pode promover depois que eu oro. Mas oração não é isso, não é apenas o resultado que pode ser promovido depois que eu oro, mas é também aquilo que eu posso ser durante a oração. Às vezes nós estamos pedindo respostas, mas Deus está dizendo: a resposta é você. Então nós entendemos que os filhos maduros são chamados para servir como sacerdotes, na prática da oração e da intercessão, e é isso que a igreja de Atos está fazendo aqui. E é interessante que a oração, ela tem o poder de nos levar ao conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Já a intercessão, ela é uma batalha, e intercessão não é a batalha contra o diabo, a intercessão é a batalha em prol de pessoas. Intercessão não é cai capeta, sai demônio, sai Exu. Não é a briga contra as trevas, mas é a briga por pessoas e lugares, cidades que nós apresentamos a Deus. A gente nunca vai ver na Bíblia a prática da intercessão voltada para Satanás, mas sempre vai ser voltada para apresentar pessoas para Deus. E o maior exemplo disso é Isaías 53:12, o maior filho único que existe, que vai dizer assim: por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, e ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Jesus está intercedendo na cruz, e quando ele fala dos transgressores e intercessores, e ele diz: ei, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele não está falando para um bando de romano babaca, ele está falando, intercedendo por mim e por você. Intercessão é por pessoas. Era pela gente também. Existem algumas definições do que é intercessão. Aqui embaixo é ruim descer? Para filmagem não. Sempre tem essa dúvida, não gosto de atrapalhagem. Oxi. Os filhos maduros são chamados primeiramente para se relacionar com Deus e servir como sacerdotes através da prática da oração e da intercessão. Intercessão batalha por pessoas. E como praticar a intercessão? Primeira vez que a intercessão aparece na Bíblia é com Abraão. Lembra de Sodoma e Gomorra? Abraão agora está lá na sua casa, Deus se apresenta dentro da sua casa, o anjo eterno com letra maiúscula, o próprio Deus. Ele faz um churrasco para Deus, eles se relacionam, e agora ele diz que vai destruir Sodoma e Gomorra. E a expressão intercessão desse texto é: Abraão, ele peita a Deus. Abraão, ele peita a Deus. Imagina isso, um homem peitar o próprio Deus. E sabe o que é se peitar Deus? É se colocar no lugar de Sodoma e Gomorra. Intercessão é se colocar no lugar das pessoas, é pedir perdão pelos pecados de Xangri-Lá, porque os pecadores
Todos nós estamos sujeitos à morte. O único que não morre diante de Deus é Cristo. Por isso que Colossenses diz que nós estamos escondidos em Cristo. Por isso que nós podemos nos apresentar a Deus. Se nós estamos escondidos em Cristo, a gente pode pedir perdão por Shangri-La. A gente pode se colocar no lugar de Shangri-La através da intercessão. É representatividade. E a segunda coisa, lá Paulo vai escrever: a intercessão no Novo Testamento geralmente é usado com a expressão enteoses, que significa entrevista. Intercessão não é orar pelo que eu quero. Intercessão é entrevistar o coração de Deus e orar pelas prioridades de Deus nessa cidade. Eu não começo a orar pelo que eu quero, pastor, mas o nosso papel é orar por aquilo que Deus quer fazer na cidade de Shangri-La, na minha família. Isso é intercessão. E a igreja está intercedendo. E agora Pedro, ele sai da prisão. Pedro, ele sai da cadeia, está indo até a porta. Bate na porta, a menina atende, volta para o lugar de oração, depois abre a porta novamente. A bênção chegou, a vitória chegou, amém? Só que voltando lá atrás, lembra que tinha um líder antes de Pedro que foi morto? Que prenderam quem? Prenderam quem? Mataram quem? Eles pegam Tiago, prendem Tiago, matam Tiago. E agora eles pegam Pedro, prendem Pedro. Só que a igreja ora. E eles não matam Pedro, a igreja ora. E a minha pergunta para os uios é o seguinte: quem que matou Tiago? Quem matou Tiago não foi Herodes. Quem matou Tiago não foi os soldados de Herodes. Quem matou Tiago foi a igreja. Que o texto diz que eles oram por Pedro. E Pedro, ele é solto, mas o texto não diz que eles oram por Tiago. Existem muitas coisas que se perderam e foram embora porque a gente não fez o papel de uios, clamar por Abba Pai. Existe um dano quando nós não clamamos por Abba Pai. E qual que é esse dano? É a criação que geme pela manifestação. E quando a gente não se manifesta, existem danos que podem acontecer. Existem muitos Tiagos que se foram porque a gente não fez o nosso papel de uios. Existem muitas pessoas que se foram e talvez não vão voltar mais, porque a gente não fez o papel de uios. Domingo retrasado, se eu não me engano, tinha um menino lá da cidade que quase nunca eu tinha contato com ele. Receba! Quase nunca. Lembrei do Benihim. Eu quase nunca tinha contato com esse menino. Nunca. Uma vez eu trabalhei com ele, nunca tinha contato. O ministro de louvor da igreja também nunca tinha contato, estudou com ele há anos atrás. E a pastora da igreja também viu ele 2 vezes. Só que aconteceu algo que chamou a atenção. Primeiro, ele entrou em contato comigo para dar o parabéns pelo nascimento do Gregório. Eu achei até estranho, ele nunca conversou comigo. Ele conversou com o ministro do louvor, dizendo que queria ir no vôlei da igreja. Eu achei estranho, porque ele nunca conversava com o ministro do louvor e conversou com a pastora. Ele teve contato com os 3. E adivinha, a gente não falou de Jesus para ele. Terminou o culto, eu estava levando um menino em casa. Quando eu vejo a polícia está parada num canteiro, eu vou olhar, o menino morreu num acidente de moto.
eu não fiz o meu papel de Rudes. E existe um Tiago que se foi. E não adianta mais. Existe um Tiago que morreu. E não adianta mais. Existem sonhos e projetos que por causa da sua escolha não vão voltar mais. Existem oportunidades que não vão voltar mais. Morreram, Tiago morreu. Tiago morreu. Mas Pedro está vivo. Tiago morreu. Mas Pedro está vivo. A igreja podia chorar por Tiago, se lamentar e parar. Mas a igreja sabia, eu sei que eu perdi Tiago, mas Pedro ainda está vivo. Existem muitos Tiagos que se foram e você sabe quem é. Existem muitos projetos, oportunidades, amigos que se foram e você sabe quem é. Mas não é tempo de parar, Uios, porque tem Pedro vivo ainda. Existe Pedro vivo ainda. É tempo de clamarmos: Abba, Pai, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Porque a terra geme pela manifestação dos filhos maduros de Deus. Enquanto nós continuarmos na nossa vida egoísta de pedir, é tudo sobre mim, os Tiagos vão continuar morrendo. Os Tiagos vão continuar se perdendo. Isso pode ser na prática da oração e intercessão, mas enquanto você, esposa, continuar sendo egoísta e pensando em você mesmo apenas, o seu egoísmo pode tornar o seu casamento um Tiago e matar o seu casamento. Esposo, enquanto você só pensar nos seus projetos e nos seus sonhos apenas, você pode tornar o seu casamento um Tiago e matar ele. Meu Deus, Tiago morreu, mas Pedro está vivo. A banda pode ir subindo, estou terminando já. Eu sei que eu falo, estou terminando um monte de vezes, mas essa é a verdade. Quero fazer um apelo aqui, então eu não vou me estender muito. É 9h20 e poucos. Eu achei que a gente tinha ido mais rápido. Tiago morreu, Luizinho. Tiago morreu, Mael. Não adianta terceirizar a culpa é nossa. Não adianta terceirizar a culpa, pastor, a culpa é nossa. Até quando nós, como igreja, vamos continuar colocando culpa em governantes, nas outras religiões? Até quando, como igreja, a gente vai colocar a culpa nos outros? A culpa é nossa. A culpa é nossa, pastora. Jesus, na mesa da última ceia, vai dizer: um de vós há de me trair. E eu não vejo Pedro dizendo: é Judas. Eu não vejo Mateus dizendo: é Pedro. Não. Eles se sentem culpados. Por acaso sou eu, Jesus? Igreja que tem dificuldade de assumir a culpa significa que Jesus nunca esteve na mesa. Até quando nós não assumiremos a nossa posição de dizer: Abba, Pai, relacionamento, intercessão, oração, responsabilidade profética e sacerdotal? Até quando? A terra geme pela manifestação dos filhos. Interessante, o texto não está dizendo que a terra geme pelo nascimento dos filhos maduros, mas é pela manifestação.
Gênesis 1 vai dizer, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Essa expressão bara é criar do nada. Mas existe uma expressão quando surgem as luzes, a expressão é Hayá. Mesma expressão usada em Yahué, Yahvé, que é aquilo que está dentro se manifeste. E a expressão do texto aqui também, a manifestação é Hayá, aquilo que já existe se manifesta. Eu não preciso te entregar nenhuma profecia nova ou liberar um ministério novo. Eu só preciso clamar que aquilo que já existe dentro de você vem para fora, se manifeste. A terra clama pela manifestação. Existe algo em você que a terra está clamando. Um monte de gente sabe, e quando eu cheguei, um monte de gente comentou, como é que é andar com esse cara? Mas eu tenho um amigo, sou amigo do pastor Davi Silva. E nos anos 2000, mais ou menos, aconteceu um grande avivamento na área da adoração no Brasil, que é o avivamento da casa de Davi. E tinha uma trilha sonora nesse avivamento. E a trilha sonora é apenas: vem minha noiva, vem minha noiva, vem minha noiva. Feche seus olhos. Vem minha noiva, vem minha noiva. O Bruno pregava ontem e ele falou algo interessante. Deus, ele está no jardim e diz: Adão, onde você está? Adão, onde você está? Deus sabia onde Adão estava, só Adão não sabia onde é que ele estava. Adão, vem para fora, Adão. Adão, vem para fora, Adão. Nesse momento, com essa palavra de raiar a manifestação dos filhos, existem algumas coisas que vão se manifestar. Existem alguns ministérios que começam a se manifestar e sair para fora agora. Existem alguns filhos que vão sair para fora e vão se manifestar agora. Existem alguns traumas que estão aí dentro de você que vão se manifestar. Eu não sei você, mas se você quer chorar, esse é o momento. Se existe algo que você está sentindo tão forte dentro de você, saindo, se manifestando, pode ser um ministério. E se você quiser gritar, grite. Pode ser um dom. Se você quiser gritar, grite. Não deixe aí dentro, deixa se manifestar. Raiá, vem para fora, vem para fora, vem para fora, vem para fora. Não deixe guardado. Enquanto você deixar guardado, tem Tiago morrendo. Se coloque em pé. Tiago morreu. Tiago morreu. E se os filhos não se manifestar, Pedro morre também. Não espere uma tragédia acontecer para você ganhar a sua família. Não espere algo negativo acontecer para você abandonar o seu pecado. Manifeste-se, ó Filho de Deus. Neste momento, eu quero dividir esse momento em dois. Primeiro, a banda vai estar tocando e neste momento você deixa se manifestar tudo. Pecado que está oculto em você, comece a orar por ele. Dons que você tem, comece a deixar se manifestar, manifeste. Depois eu quero chamar você para frente. Enquanto a banda toca, você ora. O medo já se foi. O amor perfeito fora tu lançou. Escravo não sou mais. O Pai das luzes me libertou.
adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo, tenho uma grande família, batizado no teu Espírito, fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo, pertenço. Manifesta! Yeah! No teu Espírito clamamos Abba, Abba. Clamamos Abba, Pai. Nós somos teus pra sempre. Pra sempre. Clamamos Abba, yeah! Clamamos Abba, yeah! Nós somos teus, pra sempre teus, pra sempre teus. Ei. A papai não é para botar na musiquinha e ficar bonitinho, não. A papai é assumir responsabilidade. A papai é o que você quer, paizinho. Será que tem alguém aqui disposto a abandonar todos os sonhos e projetos se Deus dá um projeto novo? Será que tem alguém disposto a dizer, papai, o que o Senhor quiser que eu faça, eu faço? Será que tem alguém? E se tem alguém, vem pra frente. É responsabilidade. Se você não está afim, não precisa vir. Você está assumindo responsabilidade. Yeah. Obrigado pela oportunidade de se desgastar na tua presença, Jesus. Nas trevas me encontrou, ao seu chamar meu coração queimou, em seus braços me acolheu, e pra tua mesa me levou. Fui adotado por sou co-herdeiro com Jesus Cristo, uma grande família, batizados no teu Espírito, fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo, tenho uma grande família, batizados no teu Espírito, clamamos Pai, nós clamamos Abba, Pai, nós somos teus, pra sempre teus, clamamos chegar a alabança. Isso. Ele que manda. Se ele te impulsionar a orar com alguém, pode ir. Nós somos teus.
resumir as duas ministrações em uma frase. Uios, a terra deseja e o céu procura. Filhos maduros, o céu procura e a terra deseja. A terra clama, a terra deseja e o céu procura. Oh! Clamamos, clamamos, somos os teus filhos, Jesus. Somos teus, pra sempre teus. Clamamos. Clamamos, nós somos teus, pra sempre te exaltamos, Isso! te te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, honra e glória a ti, Jesus, te exaltamos, te Preciso fazer isso aqui. Continua fluindo aí. Mas tem alguém aqui que está nos visitando, não é evangélico, não é frequentador de uma igreja, e sentiu Deus falar com você, sentiu algo, e quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Levante sua mão. Tem alguém que está nos visitando e quer aceitar Jesus hoje? Levante sua mão. Não tem ninguém? Tem alguém aqui que não está desviado, deu umas férias para Jesus, estava afastado, cantava, não canta mais, prega e não prega mais, e hoje quer voltar com tudo com Jesus? Levante sua mão. Tem uma moça ali, tem mais alguém que quer voltar para Jesus hoje? Reconciliar. Alguém pode orar com essa moça, por favor? Tem um mistério muito grande acontecendo aqui. O céu te achou. Agora a criação está te esperando. Eu creio numa igreja que começa quando o culto termina. O céu achou os uios. O céu achou os uios. Em meus braços descansar. Vem, filho amado, vem como está. Meus braços descansar. Vem, filho amado, vem como está.
em meus braços Descansar. bem seguro te conduzirei ao meu altar e ali falarei contigo. Com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Nós estamos dispostos, Pai. Meu papai, Ah! Yeah, Sharalabakata, Yaralaba. O céu procura, a criação clama. O céu procura e a terra clama. Uios. Eish. Tu és o meu pai, meu papai. Yeah! Papai. Filho amado, em meus braços descansar. Vem, filho amado, vem em meus braços descansar. Vem, filho amado, vem em meus braços descansar. Vem, filho amado, vem como está. Vem, filho amado, vem como está. Vem como tu estás. Vem, filho amado, vem como está. Vem, filho amado, vem como está. E bem seguro te conduzirei ao meu altar e ali falarei contigo. Com meu amor te envolverei. Eu quero olhar em teus olhos, mas
Meu Pai, ouça nossa resposta a Ti. Abba, Pai, é o nosso grito de resposta a Ti, Jesus. Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai, meu Paizinho, meu Paizinho, meu Pai, Abba, Abba. Encontre em nós coração de filho, coração de filho. Encontre em nós um coração maduro, um coração suficiente, um coração maduro, Jesus, maduro, maduro, maduro para entender os propósitos, para entender, para entender, para entender, para entender a tua vontade. Maduro, Jesus, maduro, filho, maduro, Jesus. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Mateus 3. Jesus está sendo batizado, o céu se abre e diz: esse é o meu filho amado, e nele eu encontro prazer. Mateus 17 diz: em cima do monte da transfiguração, Deus se manifesta e diz: esse é o meu filho amado, e nele eu encontro prazer. Funcionário só vale quando está produzindo, só em cima. Jesus, ele era filho amado no monte e na água, em cima e embaixo. Deus está falando para alguns: você sabe que você produziu muito antes, você pisou em mais lugares, era mais ativo, e naquele tempo você era filho amado. Mas agora você parou um pouco, Deus te estacionou, está fazendo menos. E a palavra é: em cima ou embaixo, fazendo menos ou mais, produzindo mais ou menos, você continua sendo filho amado. Pastor,
nós nunca venhamos perder essa essência de humildade, de filhos maduros. Você teve a oportunidade, irmão, de sair do seu lugar, abraçar alguém. Falei lá em cima que é na mesa, em casa. É na comunhão, é no relacionamento. Esta casa preza por mesa. Então, enquanto o Davi canta, vou te dar uma oportunidade. Sair do teu lugar e abraçar o irmão, a irmã. Descobri a extensão do seu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, descobri que sou aceito por ti. Vai, irmão, vai lá. Carrego o nome da família. Tua mesa cura, tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. E a tua mesa cura, tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Tem um lugar, irmão, tem um lugar. E os meus esforços não compram Deus, e os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. E os meus esforços não compram Deus, meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri que sou aceito por ti. Sem palcos ou aplausos, bem longe das multidões, eu descobri a extensão do seu amor. É aí a extensão do amor. Em casa, com a família, na mesa. Tua mesa cura, tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Cheira, Tua mesa cura, tua mesa cura. checa da Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Em casa, Casa, na na mesa. mesa, em meio aos meus irmãos, É aqui, eu irmão. descobri a extensão do seu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, descobri a extensão do seu amor. Checa tarabaçou. Sem palcos ou aplausos, bem longe das
das multidões, Oh! eu descobri Oh! que sou aceito. Oh, vai, vai! Em Vai! casa, Vai, em vai! casa, Vai! na mesa, Chega, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do seu amor. Sem palcos ou aplausos, Chega, longe Darabai! das multidões, Oh! eu descobri a extensão. Em casa, na mesa. Vem cá, Thiago, vem cá.